Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. O nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória múltipla. Ele é professor, psicanalista, tem muita coisa ainda, gosta de aviação, é piloto de avião e, além disso, delegado aposentado. Nós vamos conversar com o Edson Cardia para que ele traga mais informações para a gente, contar um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, o prazer é todo meu, né? É um prazer imenso estar aqui, né? Nessa casa que eu já conheço há algum tempo, né? E me sinto muito feliz. Satisfação é nossa de poder conhecer um pouquinho da sua história. Imagina. Então, falando em história, vamos começar por ela, para o início. Gostaria que o senhor se apresentasse, inclusive, da infância, e como chega até Bauru. É uma história que eu acho que como da maioria das pessoas. Eu não sou nascido em Bauru, nasci em São Paulo, mas eu vim para Bauru criança ainda, 5, 6 anos, né? A minha família era daqui, meus pais também eram daqui, mas trabalhavam em São Paulo e acabaram se conhecendo lá. Eu nasci e acabei vindo para Bauru. E aqui eu fiz toda a minha trajetória, né? Como criança, como adolescente, tá? Estudei sempre em escolas públicas, tá? Minha escola do ensino primário era a antiga Escola Paroquial Santa Maria, hoje é EMEI Santa Maria, né? da Municipal. Estudei no Instituto de Educação Ernesto Monte, há muito tempo, tá? E me formei na Faculdade de Direito de Bauru, e concursado, delegado, né? Fui para São Paulo, onde eu cursei academia, iniciei a carreira no interior, e aos poucos vim retornando para a nossa cidade, né? E aqui, como delegado, eu me aposentei, né? Continuo ainda em atividade na Polícia Civil como professor da Academia de Polícia, né? Que atua também, funciona em Bauru também, tá? E tive outras atividades também paralelas que acabei performando juntamente com isso, tá? No caso da aviação civil, tá? Como piloto privado, piloto planador, piloto comercial, tá? Instrutor de voo, piloto de helicóptero, tá? O curso de piloto de helicóptero eu fiz na Força Aérea Brasileira, no 11º Grupo de Aviação, tá? E continuo em Bauru, sou bauruense. Embora nasci em São Paulo, a minha vida toda é firmada e construída aqui em Bauru, uma cidade pela qual eu tenho amor intenso, né? Tanto é que estou aqui até hoje. Um bauruense de coração, digamos assim. De coração dilatado. E o senhor, na área da segurança, né, como já mencionado aqui, delegado de polícia. Sim. E aposentado da primeira classe. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência que o senhor vivenciou. Sim. E também a importância, né, que o senhor também traz, que lhe ensinou sobre a segurança pública, né, para a sociedade. A minha família é uma família, eu tenho antecedentes familiares, né, como profissionais de polícia, né? O meu pai, eu tenho um avô, meu pai que é um profissional de polícia. Isso, evidentemente, influenciou bastante, né? E eu optei, inclusive, por essa carreira, né? No caso, optei pela Polícia Civil, Polícia Judiciária, né? Pelo trabalho investigativo, trabalho de investigação, né? Naquele sonho de desvendar casos intrincados, que os jovens normalmente têm, as pessoas têm, né? E eu resolvi realmente consolidar isso aí, e minha trajetória começou aí, né? E fui muito feliz durante a minha carreira, né? Trabalhei em casos intrincados, né? Complexos, né? Mas sempre com este olhar para a garantia da segurança pública e da estabilidade social, que é o fundo do nosso trabalho, né? E durante o exercício profissional, enquanto delegado de polícia, evidentemente, eu acabei me voltando também, né? Voltando meu interesse para o magistério policial, formação de policiais, né? Formar novos policiais, né? De uma maneira em que também isso se consolidasse como um anteparo protetivo para a sociedade,
não apenas exercendo, trabalhando, mas formando outros profissionais também para servirem à sociedade, porque a nossa vocação é servir, né? Então eu quis servir das duas maneiras, né? Durante toda a trajetória também acabei me graduando em outros cursos, não apenas em Direito, me graduei em Biologia, principalmente, né? E exerci a profissão na Biologia durante algum tempo, né? No magistério também, né? Como professor, inclusive professor de Direito, que ainda exerço, né? Sou professor universitário, coordenador, fui coordenador do curso de Direito, né? Então eu acabei fechando, né, todos os ângulos possíveis dentro da carreira jurídica e no exercício da Polícia Judiciária e do magistério, inclusive do magistério jurídico também. O senhor não parou somente nessa área também da questão jurídica, como o senhor traz, também fez psicanálise. Sim, são áreas distintas. Sim, gostaria que mencionasse referente a essas áreas distintas e como que decidiu por elas e de alguma forma influenciaram e influenciam na sua vida profissional e pessoal também. Sim. Acontece assim, né? O delegado de polícia, né, ele trabalha com pessoas, né? Ele ouve pessoas. A escuta diária é constante, né? E ele recebe as pessoas muitas vezes, né, no pico das suas amarguras, das suas angústias, né? Onde a pessoa traz as suas ansiedades e buscam ali, né, na atividade da Polícia Judiciária, na atividade do delegado de polícia, um alento talvez, né? Um acolhimento, né? E as pessoas precisam ser ouvidas. A escuta faz parte disso. Isso sempre me interessou, né? E eu sempre tive muita sorte com isso, na escuta com pessoas, né? Vítimas principalmente, né? Muitas vezes com vítimas mulheres, que hoje são um ponto importante nessa questão da vitimologia. As mulheres são quase que vítimas natas em relação a esse campo da violência. Isso sempre me interessou. Eu percebia que a escuta melhorava muito, que a escuta, além das medidas cabíveis de polícia judiciária, né, se vertiam também, progrediam para um outro sentido mais pessoal das pessoas, né, no sentido de devolver às pessoas um pouco mais de alento, de tranquilidade, né, e isso me despertou a atenção. E também, quando a gente escuta, é como o ensinar. Ensinando se aprende, né? E quando a gente escuta, a gente penetra também, muitas vezes, até sem querer e sem ter uma boa formação para isso, na alma das pessoas, né? Então, isso nos traz aquela síntese do desventamento, né? Que já era da parte da atividade. E aí eu me interessei. Falei, vou estudar psicanálise para poder entender melhor a humana, né? Para poder verificar o que se passa no espírito dessas pessoas, o que se passa, né? O porquê, né? E não só isso, o que é que eu posso fazer por elas, no que eu posso ajudar também no campo pessoal, além do campo profissional, que evidentemente era uma atividade obrigatória, né? Me interessava também lá nesse acolhimento e, né, esse congraçamento pessoal com as pessoas, principalmente com as vítimas, né? Principalmente com as mulheres, mães, muitas vezes. Então, esse foi o meu interesse. Então, eu gastei aí 4 anos da minha vida estudando psicanálise para poder atuar também nesse campo. E me sinto bastante recompensado por conta disso. Muito bom. Teve alguns momentos, ou um momento que foi assim mais desafiador, que poderia compartilhar conosco, tanto na área da psicanálise, como também, né, como delegado, como que o senhor pode trazer algum exemplo, né, que vivenciou? Os momentos desafiadores são constantes, são diários, são rotineiros. Difícil até a gente, né, isolar um caso, específico. Né? Mas tivemos sim, né? Temos, inclusive casos inclusive graves, casos chocantes, né? Claro que a gente não vai mencionar nomes, melhor não reabrir chagas já praticamente cicatrizadas, né? Mas latrocínios, inclusive te mando
mulheres acabando de sair do supermercado, trucidadas praticamente, foram vários, né? Crianças abandonadas, né? Homicídios, né? Onde o próprio companheiro, né, vitimizou lá a sua companheira na frente de filhos. São muitos os casos. Com a sua experiência, qual assim dica o senhor deixa para quem está nos acompanhando, até mesmo para quem não esteja numa situação de risco? Procurar auxílio. Tá? Ainda que eu seja de uma forma muito discreta, há formas para isso. Tá? As mulheres, hoje nós temos as delegacias de defesa da mulher que atuam muito bem, mas são exemplares, né, nesta área de proteção. Não deixem de procurar, porque a escalada da violência ela é uma realidade. Então, nunca deixar para lá, nunca deixar para depois, porque a tendência é sempre piorar. Procurar ajuda, né? Procurar escutas, né? Revelar a angústia, revelar o que está passando, né? Nunca privilegiar o ruim com ele, pior sem ele. Isso não funciona, isso leva a tragédias, né? Então, sempre procurar ajuda. As delegacias existem para ajuda, né? As pessoas às vezes até se inibem um pouco de procurar por conta da movimentação. Nossa movimentação é muito grande, realmente. A gente tem que entender, né? Às vezes, dependemos muitas vezes de recursos que nem saem saem do nosso próprio esforço, mas não dos nossos próprios meios, mas eles existem. Então, sempre procurar, né? A polícia, principalmente a polícia judiciária, ela existe para ajudar. E ela trabalha com dados, até para poder prevenir e evitar tragédias. O senhor que tem essa experiência da prática, atuando como, né, professor, e como que é para o senhor, né, essa realidade também, ensinando outros, né, levando toda a sua experiência e contribuindo também na formação de outras pessoas? O nosso lema é aprender e ensinar. E eu costumo dizer que Deus é tão bom que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, o ensinar é o construir. Então, os meus alunos de graduação, por exemplo, e alguns alunos da pós-graduação também, né? A vivência com eles é muito gratificante por conta disso. A gente consegue, né, concretizar aquilo que foi o vivenciado, no caso concreto, como experiência, né? Passar para eles modulando isto dentro das formalidades jurídicas, das formalidades legais, né? E dando a eles um alicerce e uma trilha de crescimento muito grande. De tal maneira que a gente tem experienciado que os nossos alunos eles saem com um plus em relação estou dizendo aqui em relação, né? E também é evidente, a vida acadêmica é uma vida apertada, compreendemos isso também, né? E também a escuta dos nossos alunos, que muitas vezes trazem para a sala de aula as suas próprias angústias. A gente também pode contribuir muito nesse aspecto. De tal maneira que tem sido muito gratificante olhar para os resultados. E a gente tem percebido com os nossos alunos que os resultados são muito bons. Nós temos profissionais hoje se destacando, tá? Não só pela formação acadêmica, pela formação profissional, mas pela formação como pessoas, né? Como seres humanos que saem, né? E saem aptos, prontos, né? Para exercer um tom mais humanitário essa profissão. Doutor Ricardi, até aproveitando, né, essa deixa de formação, o senhor também tem essa formação na área de biologia, sim, né? E de que forma ela se conecta com as suas outras áreas de atuação também? Olha, a biologia, o próprio nome diz, a ciência da vida, né? Uhum. No campo jurídico, no campo profissional, hoje em dia nós trabalhamos a biologia muito, muito aplicada, né? Aplicada em genética, por exemplo, DNA, por exemplo. Só para dar um exemplo da aplicação dela no campo da área jurídica. Né? No campo do direito civil também, né? No campo da psicanálise, né? Evidentemente que a própria formação da personalidade,
né? No seu viés constitucional, biológico, né? Isso também é uma ferramenta e tanto para a gente poder compreender essa questão da formação, né? E da expansão da personalidade. Então, o campo é vasto, né? Elas acabam se entrelaçando, né? A minha especialidade na biologia, por exemplo, é toxicologia, né? E uma especialização feita aqui em Botucatu, né? No Instituto de Biociências, ali anexo ao campus da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, né, o campo da toxicologia aplica a biologia, né, diretamente, né? Então, elas se entrelaçam. Não há como, a gente consegue, né, casar todas as áreas e fazer com que uma enriqueça mais a outra, né? E elas se somam, há uma sinergia nesse acabam aspecto. Tendo esse diálogo, conversando. Elas dialogam muito, dialogam muito. Mas aí eu fico aqui me questionando, e onde entra, né, nesse diálogo, vamos dizer assim, a área da aviação? A área da aviação foi um sonho de criança, né? Eu acho que para muitos, né? Se formos ao aeroporto agora, tem algumas crianças lá, né, olhando os aviões, né, decolando, pousando, né? Também não foi diferente comigo, né? Não foi diferente comigo, né? Como também não foi diferente até com o nosso astronauta, que é aqui do Bauru, né? Que acabou sendo meu aluno na aviação também, né? Excelente, por sinal, né? Então, também foi o sonho dele. Veja onde ele chegou, né? E o sonho de muitos foi o meu sonho, tá? E eu olhava para cima, via os aviões, via o céu, eu queria estar lá. E ele dizia para mim mesmo, um dia eu estarei lá. Um dia eu vou tirar o pé do chão, né? E acabei me envolvendo com isso, né? Acabei sendo aluno de aviação, sendo piloto em várias categorias e sendo instrutor, né? Aprender e ensinar. Aprendi a voar, ensinei a voar, né? E a aviação começou como um sonho, terminou para mim como uma realidade, né? E hoje ainda se desenvolve, ainda é a minha realidade. Continua ainda voando, continua pilotando ainda? Eu estou num semestre sabático, né, que já está acabando, mas continua ainda. Com quantos anos o senhor começou esse sonho? Com 19. Com 19 anos. Com 19 anos. Com 19. E ajudar na formação... Com 22 já era piloto comercial. Já era piloto comercial. É muito bom. E como que é para o senhor também, né? Sendo professor nessa área, inclusive, que sonhou, jovem, decidiu, concretizou e de repente ajudou outros a construir o seu sonho. Tive muitos colegas que, né, perfilharam comigo, evidentemente, né? Que hoje, inclusive, atuam na aviação comercial brasileira, não só no Brasil, como fora do Brasil. O Aeroclube de Bauru, ele é um celeiro de aviadores, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos pilotos formados aqui voando no mundo inteiro, né? Inclusive mulheres, comandantes. Elas estão realmente ocupando os espaços na aviação. Eu acho isso muito bom, né? Então, hoje o que era um sonho, continua sendo um sonho, não deixa de ser, mas realizado, né? E realizando. Aliás, eu não gosto do passado, eu gosto do presente. Sonho realizando. Excelente. O doutor está com mais de 70 anos. Já estou, né? Com mais de 70. E ainda estava mencionando aqui nos bastidores que já está vendo qual que é a próxima área que vai começar a atuar. Já estou aqui elaborando, né, o que eu vou explorar agora, o que eu vou aprender agora, né? Fenomenal. O que eu vou aprender agora? Já eu descubro. Muito bom. Já tem alguma coisa alinhavada aqui, mas já eu descubro. Excelente. Qual o conselho que o senhor dá para quem está começando, seja nas áreas que o senhor atua ainda, né, e tem esse interesse, seja na área como delegado, do direito, como professor, sonha em voar? Qual o conselho, dica que o senhor deixa para as pessoas que acabam se limitando diante de achar que o seu sonho é distante? Fazer o possível para não guardar os sonhos na gaveta. Não engavetar sonhos. Procurar realizá-los, insistir e persistir, que consegue. Não é fácil,
Nada é fácil, nada se consegue sem muita luta, né? Quando a gente quer realizar um sonho, né? Tudo se aperta mesmo, né? Mas a gente consegue. É não engavetar, não parar, persistir e realizar. E consegue realizar, e vai realizar. A persistência é tudo. Posso trazer algo a mais aqui? Estudar também seria importante, né, para que consiga realizar esses seus sonhos. Como o senhor, né, vem aqui trazendo, o senhor tem um papel importante também nas faculdades, né? Sim. Queria que o senhor mencionasse a respeito. Estudar é fundamental. Independente de qual área. Independentemente de qual área. Quando a gente tem um sonho, não chegamos a concretizar esse sonho se o estudo não for a ferramenta que nós empregarmos. Estudar é fundamental. Tá? A vida de estudo é uma vida sacrificada, muitas vezes mas quando a gente estuda aquilo que a gente gosta, isso é prazeroso, tá? O prazer nos anima e nos reanima. Então, estudar sempre. Não parar nunca. Gostaria que o senhor trouxesse para nós também em relação como que é para o senhor ser membro, né, da Academia Paulista de Psicanálise. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta já, tá bom? E você continue com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais. Olá, voltamos com Conversa Diária e o bate-papo hoje é com o Dr. Edson Cardia. Ele está, esse ex-aposentado, né, como delegado da primeira classe, continua atuando de alguma forma aí dando aula, né, doutor? E também em outras áreas, como a gente já mencionou aqui. Antes do nosso intervalo, eu perguntei para o senhor como que é fazer parte, né, da Academia Paulista de Psicanálise. Gostaria que o senhor comentasse para a gente. Assim, a minha formação como psicanalista foi na Escola Paulista de Psicanálise, que é uma das melhores escolas. Eu suspeito em dizer, mas eu posso assegurar isso, porque eu passei 4 anos lá, né? E lá havia um instituto, ele ainda atua contra o nome, Sándor Ferenczi. O Sándor Ferenczi foi um psicanalista de renome no mundo, né? No mundial, né? E esse instituto, ele objetiva a pesquisa e o desenvolvimento da psicanálise, o estudo da psicanálise, né? E ele congrega psicanalistas, né, e alunos da formação também, né, com o objetivo de aprimoramento, né, aprimoramento da psicanálise no atendimento às pessoas. Então, os temas de psicanálise são profundamente discutidos lá, né, de tal maneira que é possível que o psicanalista, se defrontando com alguém, um problema mais intrincado, algum caso mais complexo, em que ele tem alguma dificuldade, que ele leve isso para lá. Além da supervisão que ele faz, né, dos analistas de datas aos quais ele tem acesso, também o Instituto, os temas são desenvolvidos ali, né? Há trabalhos publicados. Tá? Existe uma revista, inclusive, da escola, que é publicada, né, semestralmente, né? E assim ela se desenvolve, ela se contribui, abre horizontes, né? Facilitando e permitindo que a psicanálise se torne mais efetiva, né? O atendimento se torne mais eficaz, digamos assim. Então, né, como um campo de pesquisa é excelente, né? A gente aprende todos os dias. O senhor, com todas essas áreas de atuação, acabou inspirando e influenciando pessoas da família também. Gostaria que falasse um pouquinho sobre a família, quantos filhos, né, também a respeito, né, como que o senhor influenciou um deles, que está formado em Direito e atua, inclusive, né? Venho numa família com 4 irmãos, né, são os dois vivos, né? Uma irmã é policial militar da reserva agora, né? E o outro irmão era psicólogo, né? Ele acabou exercendo a psicologia e ensinando, sendo professor, inclusive, de psicologia, né? E tenho 2 filhos, né? O Luiz, que é advogado e é professor de Direito, né? Professor de Faculdade de Direito também, né? O Mário, que é analista de sistemas, formado pelo Unesp,
né? A minha mulher Elizabeth, né, formada em matemática, né, com doutorado em educação para a ciência, também foi professora. Como chama a esposa? Elizabeth Matias Cartier, né? Também exerceu o magistério há muito tempo, né? Ela é aposentada da Receita Federal, ela é auditora fiscal da Receita Federal aposentada. Então, veja, né, os campos de estudos eles foram sempre muito regados, né? Foram muito cultivados na família. E a gente conseguiu, né, se realizar sempre, de alguma forma, em algum campo. E quais as alegrias que essas profissões trouxeram para o senhor até hoje? As alegrias profissionais da realização, as alegrias profissionais de conseguir verificar no outro, né, no aluno ou no administrado, né, a eficácia do nosso trabalho, né, o resultado que a gente... Quando a gente obtém um resultado satisfatório, né, que conseguiu se traduzir na ajuda que aquela pessoa, né, na realização daquela pessoa, isso é muito gratificante. A nossa gratificação ocorre aí, né? E essa é a finalidade da nossa atuação. E o que mais o senhor gostaria de realizar, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Olha, eu não sei ainda, né? Como disse, eu estou naquele período de incubação, né? Eu estou incubando aqui algumas ideias. Mas eu pretendo, além do direito, evidentemente, a gente não consegue deixar o direito das pesquisas jurídicas, né? Eu pretendo me dedicar mais a congressos, encontros, a psicanálise também nesse campo, né? E voltar para essa área, né? Essa área de disseminação, de compartilhamento de conhecimentos, né? Mas em níveis assim de encontros, de congressos, né, que eu acho que é muito profundo. Esse ensino continuado, ele é muito importante. E como o senhor já mencionou aqui, todas as áreas escolhidas foram para servir. Foram para servir. Para as pessoas. E até aproveitando também, gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração, fique muito à vontade. Não há um recado assim pré-formulado, né? O que eu diria para todas as pessoas é que sejam felizes, busquem a felicidade. É possível, né? É possível. Há caminhos, né? O problema é encontrar os caminhos, mas a gente consegue encontrá-los, né? Mas buscar sempre a realização, sempre a felicidade, né? E nunca esquecer que a gente se realiza no outro também. O outro é o nosso espelho, né? A gente consegue se realizar nele. Muito bom. Obrigada pela sua participação no Conversa Diária. Nenhuma. Eu peço desculpas pela superficialidade, talvez, e me coloco sempre à disposição. Imagina, excelente, né? O senhor que contribuiu e contribui com tantas pessoas. É muito importante trazer um pouquinho aqui da sua história para a gente, porque a gente sabe que é só um pouquinho, né? São muitos anos de trajetória. Né? É pouquinho mesmo. Obrigada pela sua humildade que o senhor tem em toda a sua trajetória. Que Deus abençoe. Desejo sucesso. Continue aí inspirando outras pessoas e ajudando também. Deus abençoe a todos. Amém, a todos nós. Então, a Conversa Diária de hoje falou com o Dr. Edson Cardia. E nós vamos ficando por aqui. Tá? Para você, eu vou deixando meu forte abraço e o nosso próximo encontro. Nós vamos trazer mais novidades para você. Até mais!